Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olá, aqui quem vos fala é o pastor Ivaldo Silva. Seja bem-vindo a mais uma reflexão da Palavra de Deus neste momento de oração. Graças a Deus pela sua vida, espero que você esteja bem, sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma breve reflexão aqui da Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 7, e o versículo de número 1. Desde já, compartilha, divulga. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, comenta, faça seu pedido de oração. Compartilhe essa mensagem para edificação da igreja e salvação daqueles que ainda não têm Cristo como Senhor e Salvador. Amém? O texto está em Gênesis 7, e o versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Palavra tremenda, palavra gloriosa nesse texto sagrado que acabamos de ler. Então a gente percebe nesse versículo de número 1, a gente percebe um homem que fazia a diferença no meio da geração em que vivia, justamente Noé. Ele era um varão justo, ele era um varão reto e andava com Deus. Então Noé tinha uma fé extraordinária no Deus Todo-Poderoso. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça, a verdade, a retidão, a integridade, a honestidade. Noé era um homem tão reto que significa que amava a retidão, tudo que era justo, tudo que era verdadeiro. E Noé aborrecia o pecado, justamente aquilo que desfoca a Deus, erra o alvo. Noé andava com Deus. Então, isso também significa que ele tinha uma comunhão, um relacionamento diário com o Todo-Poderoso. Possuindo esses requisitos, amados, nós podemos também fazer a diferença em pleno século XXI, em nossa geração. Fomos chamados por Deus para sermos diferentes em nossa geração. No mundo tão corrupto, tão perverso, tão devasso que nós estamos vivendo, Deus também nos chamou para sermos diferentes. Enoque fez a diferença na geração dele porque Enoque andava com Deus. Enoque, ele simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. Veja em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. José fazia diferença, amados, também em qualquer ambiente em que ele vivia, porque ele era um homem sábio e ajuizado. E José tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Em Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 23, Gênesis 41, 38 ao 39. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Samuel também fez a diferença no meio de sua geração, porque ele era um homem honesto e ninguém tinha do que acusar Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 5. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi,
a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Aleluia. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal e fez a diferença no meio de sua geração. Jó capítulo 1, versículo 1, Jó 42, versículos 7 a 10. Daniel também fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao Deus vivo. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Louvado seja Deus. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração em que viveram. Ezequiel capítulo 14, versículo 12 ao 14. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio a esta geração perversa e corrompida em que vivemos, na qual devemos resplandecer como astros no mundo, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas. Calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, poderemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele. Irmãos, fazemos parte de uma geração perversa e corrupta, mas temos que fazer a diferença no meio dessa geração corrompida, como esses homens de Deus, esses personagens fizeram. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a sua igreja, que Deus nos fortaleça e que nos livre de todo embaraço, de toda seta. Estejamos armados com a armadura de Deus, como diz Efésios 6. Que Deus nos ajude e ajude o seu povo. E ore comigo. Santíssimo Deus, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra tão gloriosa, que seja de grande valia para todo aquele que vai ouvir e compartilhar, Senhor. E aprender, meu Deus, com esses homens de fé que o Senhor deixou registrado na tua santa Escritura, Senhor, para nos servir de modelo e exemplo e a gente escapar, meu Deus, de um povo maligno e perverso. Fortalece a tua igreja, que haja salvação e edificação no meio do teu povo, meu Pai, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe a cada um, fique na santa paz do Senhor e não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor. Amém.